Glória a Deus, né? Nesse domingo de Páscoa nós teremos uma palavra especial. Nosso pregador convidado, João Fardim, ele está falando, bocejando ali alguma coisa, eu não sei o que ele está falando. Vem cá, irmão, né? Ele fica nervoso só nos primeiros minutos, ele conta aquelas coisinhas para relaxar, aí ele engata uma quinta e vai embora, né? Quando eu crescer eu quero ser igual a ele, né? Ele nem nervoso fica, deixa eu ver, aí, tá show de bola. Vamos orar, curva a sua fronte, feche seus olhos. Deus, nós queremos colocar diante de Ti a vida do João, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, que ele não fale dele mesmo, mas que ele fale daquilo que é coisas concernentes ao Teu reino, que essa palavra chegue aos nossos corações e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Manda ver. Boa noite, igreja, graça e paz. Para você que acha que eu não estou nervoso, você deveria pegar a minha mão, e aí você ia sentir um gelo, que você ia falar assim, nossa, é presbiteriano, com certeza. Primeiramente, boa noite, especialmente aos corintianos, muita alegria para quem é do Corinthians. Para quem é do São Paulo, desejo um ovo de Páscoa que libera ali um hormônio da felicidade, você consegue compensar não ter ganho o Paulistão, o que é uma tristeza. Para quem é do Palmeiras, oremos para que o Mundial um dia venha, né? Se Deus quiser, aleluia. Talvez o Mundial do Palmeiras chegue antes da volta de Cristo, nós oramos por isso. Descobri hoje um cara que torce para o Fluminense, gente, eu não conhecia. Aí eu conheci, eu vou até pedir para autografar minha Bíblia, porque eu nunca tinha visto. Conheço 3 que torcem para o Flamengo, fiquei tão feliz, muito chique conhecer essa diversidade. Mas Corinthians é Corinthians, né? Graças a Deus. Hoje, domingo de Páscoa, domingo de vitória para quem é corintiano, domingo especial, nós vamos trabalhar com uma mensagem que para mim ela é muito bonita. Nós vamos trabalhar com aquilo que é do mais profundo do coração do ser humano. E antes de nós trabalharmos com a nossa mensagem, eu gostaria de fazer 2 ressalvas. A primeira ressalva é que é possível que no dia de hoje nós estejamos com os olhos meio adormecidos. Como assim? Se você ligou a sua TV hoje, você viu em algum momento algum filme com o título Jesus ou o Filho de Deus. Se você ligou na Record, você viu a novela sobre Jesus. Se você acessou a internet, você viu várias imagens sobre um crucificado, sobre um homem que viveu na Galileia, morreu em Jerusalém e hoje está no céu. Só que nós vemos isso há muito tempo. E qual é a nossa tendência humana? Olhar para isso que nós vemos há muito tempo e transformar isso em uma coisa normal. Transformar o fato de Deus ter subido numa cruz em algo até passageiro, uma data do ano. A primeira ressalva de hoje é essa: nós não estamos diante de uma data que seja efêmera, nós estamos diante de uma data que deve fazer o nosso coração chacoalhar, porque ela demonstra a graça e a glória de Deus em direção à humanidade. A segunda ressalva é que se os nossos olhos estão muitas vezes acostumados com o cristianismo, então nós precisamos da graça de Deus para que eles se despertem. Deus às vezes precisa dar um choque no nosso coração, para que o nosso coração volte a bater normalmente e a gente olhe para Ele com aquele amor e aquela gratidão que nós tínhamos quando nós o vimos a primeira vez. E a nossa oração agora será essa. Antes de nós refletirmos sobre um texto da palavra de Deus, eu te convido a fazer mais uma oração nesse sentido, tudo bem? Deus, nós somos gratos pela sua salvação, pela redenção que há em Jesus, e nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a sua palavra. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor pulsa por si mesmo, e não é necessário que nós estejamos aqui gritando para que o Senhor venha, o Senhor já veio. Deus, obrigado porque o Senhor se faz presente
todos os dias, com tanta graça e constância, que os nossos olhos te esquecem, mas os seus olhos não esquecem de nós. Jesus, nós oramos e pedimos, tire de nós o véu, para que esse seu Filho, para que esse seu coração, para que Jesus Cristo, Filho de Deus, seja escancarado aos nossos olhos, e o nosso coração se derrame na presença dEle. Senhor Deus, traga para nós, aos nossos corações, o que está no seu, e que todo o seu conselho, vontade e desejo sejam anunciados nessa noite e sempre aos nossos ouvidos e almas. Oramos assim porque estamos diante de céu e inferno, e nós queremos estar contigo quando o Senhor voltar. No nome de Jesus, amém. A mensagem dessa noite está baseada num livro que li há algum tempo, o livro mais difícil da minha vida. O livro é de um autor cristão do século XIX chamado Gilbert Chesterton. Horrível o livro, difícil, li ele e tive dificuldade para entender, mas foi um dos livros que mudou a minha vida. Chesterton, ele foi o primeiro com quem eu encontrei essa ressalva sobre o fato do cristianismo se tornar comum. Chesterton, no livro O Homem Eterno, diz o seguinte: nós que estamos acostumados a ouvir o Pai Nosso e a ver o presépio, nós perdemos aquela magia do cristianismo. Nós que estamos acostumados a ir à igreja ao domingo, nós não vemos a violência e a graça que existe no sangue do Cordeiro. E Chesterton, no seu livro, essa foi a única parte que eu guardei, ele diz o seguinte: então é hora de nós irmos ao cristianismo como se fosse a primeira vez. É hora de nós olharmos o cristianismo como se fossem olhos virgens, olhos que nunca viram o Cordeiro de Deus. É hora de nós nos espantarmos com essa mensagem. Na nossa reflexão de hoje, essa é a ideia. A ideia é nós nos espantarmos com esse Filho de Deus que sangra por amor. É nós olharmos para o cristianismo como se fosse a primeira vez. Para que, se Deus quiser, ao final dessa mensagem, o nosso coração o ame como se fosse a primeira vez. Ao final dessa mensagem, a nossa vida seja dada a Ele como ela foi dada quando nós o encontramos, naquilo que a gente chama de primeiro amor. Se você parou para pensar, já em algum minuto da sua vida, você percebeu que no seu coração existe um desejo muito grande por uma coisa maior. Se você já ficou de bad, já ficou mal em algum momento da sua vida, você se encontrou com alguma coisa na sua alma que não se satisfaz com nada. Você tem um bom emprego, um bom trabalho, uma boa família, mas às vezes falta uma pecinha na sua existência que parece não se encontrar em lugar nenhum. A Bíblia chama isso de céu. A Bíblia chama essa ausência, esse desejo de vontade de eternidade. E todos os homens nascem com isso. É por isso que o ser humano tem uma tendência a não ser grato e a sempre estar procurando alguma coisa. Esse desejo existe em todos nós, mas nem todos buscam satisfazê-lo de um mesmo jeito. Esse desejo é o desejo pela glória, da qual nós estamos separados por causa do pecado. Muitas pessoas já tentaram satisfazer esse desejo de várias formas. Lá no passado, em Gênesis 9, se eu não estou enganado, os homens interessados em glória construíram uma grande torre, chamada Torre de Babel. Aqueles homens que construíram a grande torre tentaram chegar até o céu, mas o céu não quis chegar até os homens. A Torre de Babel faliu e os homens saíram divididos. Há um tempo atrás também, na mesma Bíblia, alguns homens quiseram satisfazer esse desejo construindo uma imagem, a imagem de um bezerro de ouro chamada Baal. A questão é que os homens que construíram a imagem de Baal não conseguiram chegar até o céu. E há pouco tempo atrás, ali já no Novo Testamento, muitas pessoas tentavam chegar ao céu e se aproximar da glória de Deus, usando a sua própria força e o seu próprio caminho. Nenhum desses homens conseguiu. Mas houve um homem que conseguiu ser transportado do pó, da morte, até a glória. O nome desse homem é Pedro.
Nós vamos acompanhar hoje a história de Pedro. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Veja como é que Pedro saiu do pó até a sua glória. Lucas 5, nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Veja que interessante essa história aqui. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. E entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faça o seguinte, lance as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra nós lançaremos as redes. E isto fazendo, apanharam grande multidão de peixes, a ponto de romperem as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, saia de perto de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Pedro: não temas, a partir de hoje serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui nós começamos a nossa reflexão de hoje, a nossa história, a história de Pedro. Pedro era alguma coisa na Judeia que nós podemos comparar a um trabalhador comum hoje. Se você for à Havan, você não encontrará ali grandes personalidades trabalhando na Havan. O Neymar não trabalha lá, não existe nenhum presidente ou prefeito que trabalhem na Havan. Quem trabalha na Havan são pessoas comuns, muito tranquilas, pessoas que não se destacam na mídia. Você vai encontrar gente normal, um amigo, um colega. Pedro era esse tipo de pessoa na Judeia. Pedro era um pescador, profissão simples, sem grande competência técnica. Pedro era alguém que não tinha notoriedade, muito reduzido em escala social. Pedro não era ninguém. Mas um belo dia, Pedro, por um acidente, estava pescando e um homem, que este sim, muito famoso, muito popular, um homem chamado Jesus, estava passando perto de onde Pedro estava. E atrás de Jesus havia uma multidão enorme. E Pedro olha para alguém que é notável, olha para alguém como Jesus e passa a ouvir esse Jesus Cristo. Jesus então olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu preciso de um palanque, eu preciso de um púlpito. Posso usar o seu barco? Claro que pode. Pedro deixou Jesus usar o barco. E aquele homem Jesus começava a ensinar as multidões, começava a falar sobre o reino de Deus, sobre justiça, sobre salvação, tudo do barco de Pedro. Pedro ficou admirado, até que Jesus termina o seu discurso, a multidão vai embora e Jesus fica no barco de Pedro. Jesus, muito educado, permaneceu no barco. E Pedro diz: mestre, muito interessante tudo isso que você falou. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quero que você pesque, porque você é pescador. E Pedro fala: Jesus, eu já tentei pescar a noite inteira, eu não consegui pegar nada. Até que Jesus diz: você fez errado, vá e lance as redes daquele lado, naquele lugar, vamos ver se você consegue pescar. Pedro vai. Pedro era pescador, o mar era de Pedro. Pedro conhecia o mar desde os 12 anos, porque era quando ele ia começar a aprender uma profissão. Pedro era velho de mar, ele sabia que não haveriam peixes ali, mas Pedro foi, porque ele estava encantado com o que Jesus falava. Pedro leva o seu barco ao mar, Pedro joga a rede, e a rede volta cheia de peixes. Pedro fica assustado, porque não fazia sentido que houvessem peixes ali naquele lugar.
Pedro fica em choque, tão em choque, mas tão em choque, que Pedro olha para aquele homem que estava no barco chamado Jesus, e ele diz assim: Jesus, por favor, vai embora, você não está entendendo, o meu barco não é suficiente para que te receba, vai embora daqui, eu sou pecador. Jesus delicadamente não vai, Jesus fica. Jesus olha para Pedro e faz uma contraproposta: eu não vou embora, venha você comigo, se você me seguir, eu te farei pescador de homens. Pedro era comum, nunca Pedro ouviria uma mensagem daquela. Ninguém ia atrás de gente comum para chamar para ser grande, para chamar para seguir. As pessoas iam procurar os alunos mais inteligentes, aqueles que mais se destacavam. A hora que Pedro escuta aquilo, a reação dele é essa: eu vou seguir, eu nunca mais escutarei um convite desses. E Pedro vai. E Pedro começa a sua jornada, talvez a mais estranha de todas, porque ele abandonou o barquinho. Pedro vê aquele homem que faz coisas incríveis, e Pedro descobre uma coisa: sua sogra estava doente. Pedro leva esse homem Jesus para curar a sua sogra. Veja que amor, gente. Esse negócio de sogra não existia na Judeia, essa rivalidade. Pedro leva Jesus para curar a sogra. Olha que demais. Jesus cura. Talvez Pedro tenha ficado frustrado, não sabemos, mas Pedro olha e fala: nossa, Jesus curou a minha sogra. Aquilo fortalece a fé de Pedro, e Pedro continua a caminhar com Jesus. Há um momento que Pedro está com Jesus de novo no mesmo cenário, só que agora é um deserto. Jesus estava ensinando pessoas no deserto, e olha que coisa, faltou comida. Pedro não sabe o que fazer. Jesus sabia. Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, vamos dar comida para essa multidão que está me ouvindo? Pedro fala: claro, se o senhor tiver dinheiro, faça isso. Jesus diz: eu não preciso de dinheiro, eu preciso só de alguns pães e alguns peixes, consiga isso. Pedro consegue, e 5.000 pessoas são alimentadas. Pedro fica em choque. Pedro olha para esse homem chamado Jesus, que ele começou a seguir, e esse Jesus tinha poder e autoridade para expulsar demônio. Esse Jesus tinha poder e autoridade para curar enfermos. Inclusive esse Jesus curou um leproso e curou um cego de nascença. Pedro está assistindo tudo aquilo. Pedro deve ter ficado em choque. Pedro devia olhar para Jesus e falar: meu Deus, não é possível que eu esteja na companhia desse homem, ele é muito bom. Mas os sinais não param por aí. Num dado momento, Jesus manda Pedro longe, no meio do barco, no meio do mar. Pedro vai, obedece. E em algum momento, o mar se agita e vem uma tempestade. Pedro fica em choque. Pedro é um homem do mar, ele sabe o que é uma tempestade. E aí, no meio das ondas, ele vê alguém andando, não como deveria. Ele vê alguém andando em cima das águas. Pedro olha no meio da sombra, no meio da noite, e tem um homem caminhando no meio do mar, andando em cima das águas. Ele fica em choque. Não era para isso acontecer. Pedro para e pensa: quem é esse homem que até o vento obedece? Quem é esse homem que anda em cima das águas? De quem é que eu estou perto? Ele é demais para mim. Jesus anda nas águas, entra no barco de Pedro e tudo se acalma. E isso, gente, é Pedro só vendo o que Jesus falava, o que Jesus fazia. Se você olhar para Jesus, eu imagino Pedro ouvindo os discursos dele. Uma vez na faculdade, um amigo meu da faculdade me disse que achava que Jesus com toda certeza era doido, usava drogas, porque não tinha sentido o que Cristo falava. E se você ler com atenção, não faz mesmo. Imagine Pedro ouvindo. Pedro escutava da boca de Cristo o seguinte: se você quiser salvar a sua vida, entregue ela. Não há lógica nisso. Pedro escutava da boca de Jesus o seguinte: felizes são os que choram.
Pedro escutava da boca de Jesus coisas como: vire a sua face se alguém te bater, e se alguém te roubar, entregue a sua capa para ele, colabore com o roubo, dê mais. Gente, não há lógica nisso. Imagina Pedro. Como professor de história, meu sonho é voltar ao passado. Eu adoraria fazer isso. Eu adoraria voltar para ver a reação de Pedro diante disso. Imagine Jesus dizendo o seguinte: felizes são vocês quando vocês forem mortos e perseguidos pelo meu nome. Se alegrem, cantem, louvem ao Senhor. Gente, imagina a cara de Pedro, olhando para Jesus falando assim: não é possível. Esse homem não pode ser qualquer homem. Esse homem não pode ser qualquer indivíduo. Ele diz que ele nasceu de uma virgem, e ele cura cego, ele cura leproso, ele faz coisas que eu não faço. Até um momento que Pedro percebe, ele está diante de um homem diferente. E Pedro diz: mestre, para onde é que eu vou? Só você tem palavras de vida. Naquele barco, no meio do mar, Pedro encontrou com alguém que mudou a vida dele. Naquele barco, no meio do mar, naquele dia na praia, Pedro encontrou com um homem que não era só um homem, era o homem Deus, Jesus Cristo. E aquele encontro transformou a vida de Pedro totalmente. Mas esse Pedro, em algum momento, ele vai ser muito mais ser humano, e ele vai dar evidências de que ele era muito diferente de Jesus. Esse momento é o da Páscoa. Na Páscoa judaica, quando Jesus Cristo está às vésperas da sua crucificação, Pedro, que caminhou com Jesus todos aqueles tempos, todos aqueles dias, está ceando com Cristo. E Pedro olha e diz assim: Jesus é demais, eu estou com o Messias, eu estou com o Filho de Deus, eu estou tomando ceia com ele. Até que Jesus começa a falar, de novo, coisas estranhas. Jesus começa e ele diz o seguinte: olha, essa é a última vez que eu como com vocês. Essa é a última vez que nós nos encontraremos. Daqui a pouco eu vou morrer. E olha, deixa eu te contar um negócio, Pedro. Você me negará 3 vezes. Não se incomode, você vai fazer isso. Pedro olha para Jesus e diz: é impossível que eu te negue. Eu não vou fazer isso. Você é diferente, você é um Deus que cura, você é glorioso. Eu não vou te trair, Jesus. E todos os outros olham para Pedro e assumem o mesmo compromisso: nós não vamos trair Jesus Cristo. Que venham com espadas, que venham com armas, mas nós vamos nos manter firmes ao Cordeiro, porque Ele é divino. Até que vêm as pessoas com armas e com espadas. As pessoas vêm e aquele Pedro, que tinha visto Jesus fazer de tudo, aquele Pedro olha e percebe que quer fugir. Pedro foge. Aquele Pedro que não ia negar o Cordeiro, negou o Cordeiro e fugiu. Pedro foi embora, arrancou a orelha de um soldado, Jesus curou aquela orelha, e Pedro percebe que Jesus de fato queria ir para a cruz. Pedro não consegue entender aquilo. Pedro não tem como entender aquilo. Mas Pedro fica de fora, observando. Pedro vai, acompanha Jesus durante o julgamento. E durante o julgamento, em 3 momentos, Pedro diz: eu nunca conheci esse homem. Quando apertado, quando pressionado, Pedro recusou-se a afiliar a Jesus Cristo. E Pedro disse: eu não o conheço, é outro que o conhece. Até que o galo canta e Pedro percebe: ele traiu o homem do barco, que curou leproso, que curou cego, que multiplicou pão e que dizia coisas absurdas. O homem do barco estava certo. Pedro negou Jesus. E aí Pedro chora amargamente, foge e vai olhar para a crucificação de longe. E Pedro acompanha toda a cena. Pedro, ele vê aquele homem, Jesus, carregando uma cruz que não era do tamanho dele, era do tamanho de Barrabás, um assassino que foi solto por causa da multidão.
Pedro vai acompanhando Jesus de lado. Pedro vê que os soldados chicoteiam Jesus. Pedro não faz nada. Pedro negou Jesus. Pedro vê que Jesus é crucificado entre dois bandidos, como se Cristo fosse um criminoso. Pedro não faz nada. Pedro crucificou Jesus também. Ele estava conivente com aquilo. Pedro olha e vê o Cordeiro de Deus gritando: Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que é que me abandonastes? Pedro não pode fazer nada. Pedro também abandonou Jesus. E o Cordeiro morreu. A cruz não tinha mais respiração, não havia nada, nenhum movimento. Um soldado veio, furou o lado de Jesus Cristo, saiu sangue e água. O Cordeiro estava morto. Pedro é um traidor, um miserável, e Pedro volta a ser pescador. Pedro voltou à pesca, porque o Cordeiro tinha morrido. Jesus tinha todas as prerrogativas de ser alguém especial, mas ninguém vence morte. Ninguém consegue vencer essa coisa que em algum momento vai devorar o ser humano e é o fim de tudo. Ninguém consegue vencer a cruz. Pedro volta à pesca, triste, muito chateado. Traiu um amigo, perdeu um profeta, matou o Messias. Pedro voltou. E aí você para pensar no seguinte: em algum momento, a fé de Pedro se encontrou com essa realidade. Deus era maior do que a fé dele. Deus dizia coisas maiores do que Pedro podia crer. Jesus Cristo sempre disse que ressuscitaria, mas quando Pedro viu Jesus morto, não creu na ressurreição. Jesus Cristo sempre disse que era necessário ser levantado para atrair muitos a si. Só que a fé de Pedro não era tão grande quanto o Deus de Pedro. O Jesus que Pedro conhecia dizia coisas que para ele era muito maior para serem cridas. Pedro voltou ao seu barco. E nós não somos diferentes de Pedro. Deus fala para a gente coisas muito boas, muito bonitas, muito gloriosas, mas são coisas maiores do que a nossa fé crê. Deus diz que se nós pregarmos o Evangelho, muitos seriam atraídos para Ele, mas nós não pregamos, porque nós temos uma fé muito pequena, muito fraca, reduzida, menor do que as promessas de Deus. Deus diz que se nós abrirmos a Bíblia, Ele revelará coisas grandes que ninguém conhece, mas as nossas Bíblias permanecem fechadas, porque a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Deus diz que nós vamos experimentar o poder da ressurreição do Cordeiro, que em nós age o Espírito, que nós temos uma nova vida em Cristo, mas na realidade, a promessa parece mais alta do que a nossa fé consegue alcançar. E aí, nós não vivemos uma nova vida, não pregamos e não abrimos a nossa palavra, porque Deus está muito acima. Sai de perto de mim, Jesus. Eu sou pecador e tu és santo. No final, quando a gente olha para Jesus Cristo e para as promessas de Deus, nós mesmos olhamos e dizemos assim: o céu está mais alto do que nós, não podemos chegar até ali. Sai do meu barco, Cristo, por favor, vá embora. Isso é Pedro, isso somos nós, mas este não é Jesus, o nosso Senhor. O Jesus, nosso Senhor, que foi crucificado e que padeceu na cruz, que o sangue foi visto fluir do seu corpo, e o Jesus que declarou: Deus meu, por que me abandonastes? Esse Jesus é maior do que a fé de Pedro, é maior do que Pedro, e o amor dele é maior do que a traição do apóstolo que o negou 3 vezes. Esse Jesus é maior do que a minha fé e a sua fé, e é maior do que a nossa negação a Cristo. O amor desse Jesus flui desde a eternidade como renovo sobre terra seca, e ele não para, não porque ele funciona com a nossa fé, não, se fosse assim, Cristo nem te daria o fôlego de vida, mas é porque ele funciona em si mesmo, porque ele é Jesus. Depois de 2 dias de voltar a pescar, depois de, com medo, Pedro ficar assustado, Pedro ficar decepcionado, alguém invade a porta de Pedro.
Pedro estava trancado no cenáculo, Pedro estava com os 11 discípulos vivos, porque Judas tinha cometido suicídio, e alguém sem bater na porta, entra no lugar e diz: a paz seja convosco, eu estou vivo. Pedro encontra uma realidade que ele não tinha ideia de que era possível. Pedro encontra com um Jesus que conseguiu, a partir do seu poder e sangue, vencer a morte, vencer a cruz e deixar o sepulcro aberto para que os seus filhos, os filhos de Deus, os irmãos de Jesus, também saíssem das suas sepulturas para encontrar com Ele no céu. Pedro encontrou essa realidade. Mulheres. Gente, mulher na época não valia nada. Mulheres batem na porta de Pedro e dizem: Pedro, o mestre não está lá. Pedro, o mestre não está no sepulcro. Nós achamos que ele ressuscitou, porque nós o vimos. A fé de Pedro era menor do que a promessa. Pedro corre, vê o sepulcro aberto, Pedro entra, e aí Pedro se depara com um sepulcro vazio. Como deve estar o coração de Pedro? Nossa, ele disse que eu ia trair, ele disse que eu ia negar, e ele disse que ele ia ressuscitar. Ele fez tudo isso, e agora? Eu o neguei. Eu disse que eu não o conhecia 3 vezes, para muitas pessoas. Ele era o Messias, e além de traí-lo, eu fui conivente com a sua morte, e agora ele está no céu. O que será de mim? Até que Pedro, voltando de uma pesca, encontra Jesus. Aquele Jesus que ele tinha sido conivente com a morte, aquele Jesus que ele tinha negado, e Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Pedro negou 3 vezes. Jesus confirmou a fé de Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E na última vez que Jesus pergunta, Pedro, a Bíblia diz, fica muito triste, e ele fala: sim, Jesus, eu te amo, mesmo que eu tenha te negado. Sim, Jesus, eu ainda te amo. O que Jesus está fazendo ali? Jesus está fazendo uma série de milagres que a gente não tem como mensurar. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, você sempre foi um traidor. No barco você não me queria, você não me quis na pesca, você afundou no mar, você não achou que a sua sogra ia ser curada, você sempre foi um duvidoso, você nunca foi um crente de fato. Mas Pedro, eu vim confirmar sua fé, então eu vim aqui e eu vim te colocar à prova de novo, para te dar um novo começo, porque agora todas as coisas foram feitas novas, porque eu venci a morte. Pedro está fazendo aquilo, Pedro está reconfirmando sua fé, porque Jesus é o céu que desceu. Lembra da Torre de Babel? Os homens construíram uma torre para chegar até a glória, eles não conseguiram, mas a glória chegou até os homens, e a gente ficou escancarado, ficou com medo, espantado, porque essa glória era muito maior do que nós. Ninguém aqui nunca traiu Jesus Cristo, ninguém aqui nunca escolheu Jesus ao invés do pecado. Na maioria das vezes, o nosso cristianismo pende para o pecado, mas isso significa que nós somos Pedro. Ele é o Cristo, Ele é Jesus, e Ele confirma a nossa fé e salvação nele mesmo. Ele rompeu a morte, venceu o inferno, e agora Jesus está ali, confirmando a fé de Pedro. O que é que Cristo quer fazer nessa noite? Jesus Cristo nessa noite quer reafirmar conosco esse vínculo. Jesus Cristo nessa noite quer bater na sua porta, na porta do meu coração, olhar para nós e dizer assim: fiz novas todas as coisas, quero fazer você assim. Fiz novas todas as coisas, quero inová-lo em mim, porque agora eu sou Deus sobre tudo e todos, inclusive você. Jesus quer fazer isso. E se você parar para pensar, Pedro, ele
responde Jesus. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. Vai em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11. Vai ali. Apocalipse 5, versículo 11. Diz o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra, domínio, glória, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam-se. Qual é o número dos que estão ali adorando o Cordeiro? Milhões de milhões, milhares de milhares. Adivinha quem está neles? Pedro. Adivinha quem é que está no trono, ali perto do trono, cantando para Jesus Cristo? Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Ele está ali cantando: digno és, porque foste morto e com o teu sangue compraste para si homens de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus você nos constituiu reino e sacerdócio, e tu reinarás eternamente. Pedro conseguiu chegar do pó até a glória, não construindo uma torre, caminhando numa cruz. Pedro foi lá. E aí, gente, nós vamos para a parte mais gloriosa de Jesus Cristo. Se você olhar para Jesus, de fato, esse Cristo fala coisas estranhas. Honestamente, eu não vejo, às vezes, alguns versículos serem fáceis. Alguns versículos para mim são muito difíceis, porque eles parecem ser muito estranhos. Por exemplo, Jesus falar que a gente tem que perder a nossa vida para que a gente seja salvo. Isso foi uma incógnita na minha vida durante vários anos. Jesus fala coisas estranhas. Jesus fala coisas sem sentido às vezes, para nós. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a nossa força. Jesus Cristo vem e fala coisas estranhas, faz coisas estranhas, porque Ele entendeu que para alcançar o coração de Pedro e o nosso, Ele tinha que quebrar alguns paradigmas, Ele tinha que romper alguma lógica. Jesus Cristo tinha que mudar tudo, e Ele fez isso. Ele mudou tudo. Jesus conciliou as coisas nele, inclusive Pedro. Agora Pedro, se Deus quiser, está no céu. E o que é que Pedro vê no céu? Pedro vê o Cordeiro assentado, glorioso, santo e digno. Ele chegou lá, não porque ele construiu uma torre. Ele chegou lá porque Deus construiu uma ponte que descia. Essa ponte é a Páscoa. Essa ponte é Jesus. Essa ponte chamada Cristo veio vazio de si mesmo. Mas veja só como Ele veio, sem nada nos braços, para que quando Ele voltasse aos céus, Ele voltasse aos céus com os nossos corações nas suas mãos. Ele veio vazio porque Ele estava voltando para o céu repleto dos nossos corpos, das nossas almas, da chave da morte, da chave do inferno. Ele veio vazio, mas Ele voltou ao céu cheio. Cheio do quê? Cheio de nós. Jesus Cristo veio e conquistou o coração de Pedro, mas Pedro disse para ele sair. Jesus não saiu. É assim que a gente termina hoje. A gente termina hoje vendo esse Jesus mal educado, esse Jesus que não sai quando a gente pede para Ele ir embora, esse Jesus que permanece e que prevalece sobre as nossas tentações e fraquezas, Jesus que fica no barco. Só que olha só o que Jesus quer. Ele quer que a gente saia com Ele. Todo ser humano quer chegar do céu até a glória. Ninguém nasce e pensa assim: serei infeliz, serei incapaz, serei uma vergonha. Todo mundo quer ser algo. O nome disso é vontade de eternidade. Deus escreveu isso no nosso coração.
Nós sabemos que nós estamos longe dele, por isso que a nossa alma é vazia e oca. Mas para chegar no céu, nós todos precisamos sair do nosso barquinho e seguir este homem que faz coisas estranhas. Nós todos precisamos deixar as nossas coisas, abandonar a nossa realidade e ir seguir um homem que afirma que felizes os que choram e os que são perseguidos, porque serão consolados e deles é o reino dos céus. A gente tem que largar. E aqui, de fato, estamos terminando. Talvez você tenha aceitado um Jesus no passado, um Jesus domesticado, um Jesus hollywoodiano que não exige nada, que é tranquilo, um Jesus muito doce, muito doméstico. Eu preciso te falar que Jesus não é assim. Jesus não é o tipo de Deus que encontra barreira. Jesus vence toda a barreira que tem. Jesus não é o tipo de Deus que é freado por uma rocha, ele faz a rocha rolar. Jesus não é o tipo de Deus que curte distância, ele atravessa céus e terra atrás das suas ovelhas. Jesus não é o tipo de Deus que pode ser freado por um pecado, ele vai atrás de você e ele vai te perguntar: tu me amas? Até que você confirme que o ame. Jesus não encontra freios. Então, se você quiser seguir Jesus, sair do seu barco, isso é glorioso e é maravilhoso. É o único jeito de chegar ao céu. Mas entenda, você está lidando com alguém que não tem amarras, que não tem cadeias. Você está lidando com alguém que é infreável, alguém que não para, alguém que vai seguir você até onde você estiver. Para onde eu me esconderei da sua presença? Se suba aos céus, ali tu estás. Se desço ao mais alto, ao mais baixo abismo, lá estás também. Não é possível fugir da presença de Deus. Se você deixar o seu barco, acredite, você está se lançando a alguém que não vai parar até que você seja uma nova criatura e até que Ele faça novas todas as coisas em você. Você está se lançando a alguém que não vai encontrar pecado de estimação que Ele não queira tirar, não vai encontrar porta no seu coração que Ele não queira abrir. Lançar-se a Cristo é entregar-se a alguém imparável. Então pense muito bem, porque Jesus não é freado por nada. Mas Jesus é o único caminho para que nós cheguemos ao céu e cantemos: digno és, porque foste morto. Jesus é o único caminho que encontra justiça e verdade, misericórdia e graça, como diz o Salmo 85. Graça e justiça se encontram, verdade sobe da terra e a justiça beija dos céus. Jesus é o único caminho. Não existe outro, e lançar-se a Ele é lançar-se a um leão que não pode ser colocado em cativeiro, o leão da tribo de Judá. Lançar-se a Ele é ser entregue a alguém que tem mais força que você e que é maior que a sua fé, mas é alguém que quer confirmar a sua fé até que você esteja no céu, até que você cante junto com os anjos, arcanjos, querubins e serafins que Ele é digno. Lançar-se a Cristo é iniciar uma jornada sem volta, mas é a jornada que vai deixar você de ser um pescador para ser um pescador de homens, para ser nova criatura, para ser redimido, perdoado e glorificado em Jesus, o nosso Senhor. A gente domesticou muito Cristo. Eu gosto muito de um filme, As Crônicas de Nárnia, do escritor C.S. Lewis, amigo de Tolkien, escreveu vários livros. Tem uma cena que eu acho brilhante. Na história, As Crônicas de Nárnia, Jesus é representado por um leão. E o leão salva os narnianos. Mas o leão em algum momento vai embora. E o pessoal que foi salvo pelo leão fica de cara e fala: ele está indo embora. Alguém diz: ele não é um leão domesticável. Ele vai aonde ele quer ir. Ele fica quanto ele quiser ficar. Mas ele é livre. Não é possível prendê-lo. Já tentaram fazer isso. Talvez nós tenhamos sido apresentados a um Jesus pouco radical, pouco intenso, um Jesus que exige pouco de nós. Jesus Cristo não é assim, e Jesus Cristo não vai parar até que o nosso coração seja totalmente ocupado pela graça, pela presença e pela doçura dele. Jesus não encontra freio. O que isso significa? Significa que não existe morte que o prenda.
nem a sua, nem a minha, nem a dele. Quanto da nossa fé tem que ser aumentada? Acho que muito. Quanto disso Jesus Cristo pode fazer? Jesus Cristo pode fazer tudo. Quanto da nossa fé não é túmulo, sepulcro? Jesus Cristo não pode ficar preso ali, Ele vai sair. Jesus Cristo rugirá como leão, até que a nossa alma acorde, e até que a igreja seja brilhante e gloriosa, porque Ele não pode ser preso por uma pedra. Se você se sente morto, fé morta, oração morta, se você se sente assim, olha, sua fé é pequena, mas a promessa de Deus é maior do que ela, como era com Pedro. Talvez você diga assim, a minha jornada com Deus é neste nível, medíocre, mediana. Você não sabe com que Deus você está lidando. Jesus Cristo quer e pode sair do túmulo que você o colocou, para que o seu coração pulse vivo outra vez. Jesus Cristo quer e vai fazer isso. Talvez você tenha trancafiado Cristo numa ortodoxia morta. Como assim? Em vir à igreja domingo e a sua semana não ser afetada pelo poder da ressurreição de Jesus. Olha, Ele vai romper isso. Ele vai rasgar isso até que você esteja cheio dele. E isso é bom, isso é glorioso, perigoso, mas é tudo que a gente precisa. Foi o que levou Pedro ao céu. E adivinhe, o mesmo poder que operou em Cristo, opera em nós, a fim de que nós sejamos nele ressuscitados e co-herdeiros com Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que Pedro pode falar, junto com Paulo, quem é que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo? Morte? Jesus venceu. Angústia? Cristo rasgou. Fome, nudez, espada, miséria, nada disso me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem passado, nem presente, nem futuro, por vir, nada. Tudo está em Cristo, eu nele e eu no Pai, porque nele nós somos um. Jesus Cristo é esse Deus. Agora, oficial, terminando. Uma vez Pedro, aquele Pedro que negou, uma vez esse Pedro olhou para Jesus e disse, Jesus, Tu és o Filho de Deus, em quem estão os caminhos de vida. 2 segundos depois, Jesus começa a falar, olha, eu preciso ir para a cruz e morrer, e quem quiser vir após mim, tome-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pedro olha para Jesus, ele tão estranho, e Pedro diz assim, Senhor, para, não morra, não é necessário. E alguns minutos depois de Pedro ter declarado que o Cristo era o Filho de Deus, Jesus fala assim, sai daqui Satanás, vai embora. Da glória ao pó, Pedro foi em alguns segundos. Jesus diz, olha, se você não pensa como a cruz, se você não pensa em morrer assim, negar a si mesmo, você pensa como o diabo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo dia após dia, até que me encontre no céu, porque eu fiz isso e eu estou com você. Assim, o convite de Jesus hoje é para reacender o nosso coração, é para que a nossa alma seja cheia, só que isso não acontece fora da cruz. Jesus está nos convidando para assumi-lo, de fato e de verdade. E pense bem se você vai fazer isso. Isso pode implicar em você abandonar o seu emprego, casa, amigos, família, e talvez ir pregar o evangelho no Camboja. Isso implica em você perder coisas muito grandes, mas ao final você não precisará construir uma torre de Babel para chegar ao céu, porque o céu vai chegar até você e fará morada no seu coração, porque Jesus diz isso, aonde eu estiver, que eles estejam também. Ele está no céu, e acredite, Ele nos quer lá. Então eu convido todos nós a termos um momento de oração, a baixarmos a nossa cabeça, e com muita humildade, olhar para o leão da tribo de Judá, olhar para o Cordeiro de Deus que foi morto, e no seu sangue comprou para si gente de toda a tribo, povo, língua e nação,
e reafirmarmos com ele esse compromisso. Não de trancá-lo num sepulcro, não de colocar ele em cadeias e grilhões, porque ele não pode ser preso, mas reafirmar o compromisso de que ele é o Cristo e nós vamos deixar os nossos barcos para segui-lo até a glória. Eu te convido a orar para que você veja o Cordeiro de Deus nessa violência e doçura, esse Cordeiro que reatou o nosso coração a ele, até que o nosso coração seja todo dele, e emprego, família, tudo isso seja pó, porque ele é glória. Eu te convido a assumir esse compromisso com Jesus, amém? Vamos ter um tempo de oração.